se eu te dissesse que tem gente orando todos os dias e mesmo assim continua preso nos mesmos ciclos? Não é falta de fé, nem de vontade, mas talvez de entendimento. A forma como você ora pode estar moldando ou limitando a realidade que vive. Às vezes, o que falta não é falar mais alto, mas pensar mais fundo. Há um segredo que transforma a oração em ferramenta de poder mental, emocional e espiritual. Uma chave que une Napoleon Hill, a Bíblia e a ciência do pensamento. Imagine que sua mente é como um rádio. Ela pode estar sintonizada na frequência da dúvida ou da convicção. O problema é que muitos estão orando na frequência errada, sem perceber. Acha mesmo que Deus precisa do seu desespero ou da sua repetição? O que ele está observando é a intenção por trás das palavras, o alinhamento entre o que se pede, o que se acredita e o que se vive. Quem entende isso começa a prosperar com propósito, porque orar de verdade é plantar certezas, não murmúrios. Napoleon Hill falava que todo pensamento bem alimentado gera uma emoção, e toda emoção focada gera ação. Agora, junte isso à fé e você tem a fórmula da oração mental, aquela que não precisa de palco nem gritaria, mas move o invisível com uma convicção silenciosa. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando você se alinhar por dentro antes de entregar algo por fora? Fé e dinheiro, sucesso com propósito, riqueza segundo a Bíblia, tudo começa na mente. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender como reprogramar seu destino com um tipo de oração que quase ninguém te ensinou. É uma oração silenciosa, mas poderosa, que conversa com o céu e com o seu subconsciente ao mesmo tempo. E já aproveita, se isso acendeu algo em você, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que vem a seguir pode transformar mais que sua vida espiritual, pode transformar sua realidade. Jesus não pediu que as pessoas apenas orassem. Ele pediu que orassem crendo que já haviam recebido. Parece simples, mas é revolucionário. A maioria ora esperando que algo aconteça lá na frente, como quem envia um pedido ao correio. Mas o que Cristo ensina é completamente diferente. É como se dissesse, ore como quem já tem em mãos. Isso muda tudo, porque orar com fé antecipada é se mover com confiança, mesmo que os olhos ainda não vejam. Quando você ora com essa mentalidade, o tom da sua fala muda. Já reparou como quem tem certeza fala diferente de quem tem dúvida? Um é firme, o outro é hesitante. Um declara, o outro implora. E é nesse ponto que a oração passa a ser uma chave que abre portas invisíveis. A fé bíblica não é um desejo emocional, é um posicionamento espiritual. É andar como quem já sabe que vai prosperar, porque crê e não porque vê. Quem vive esse princípio começa a agir de outro jeito. Não acorda esperando ver para crer, mas age como quem já recebeu. E aqui entra um ponto importante. Orar com fé não exclui planejamento, disciplina, constância. Jesus multiplicou pães, mas primeiro pediu organização. Ele curou, mas também exigia movimento. Levanta e anda. Fé não é passividade. É energia que se movimenta no invisível e também no cotidiano. Fé com propósito gera prosperidade com propósito. E se isso ainda parece difícil de aplicar, pense assim, ore hoje como se a resposta já estivesse em trânsito. Fale com Deus como quem assina um contrato de entrega garantida. Faça planos, organize a sua casa, prepare o ambiente, porque no próximo tópico você vai ver como Napoleon Hill entendeu esse princípio mesmo sem citar a Bíblia diretamente, e como ele transformou isso em um método prático de desenvolvimento pessoal. Napoleão Hill nunca usou um tom religioso em suas obras, mas se você ler com atenção, vai perceber. Ele falava de oração o tempo todo, só que sob o nome de autossugestão consciente. Para ele, orar era criar imagens mentais com tanta força que o subconsciente começava a aceitar aquilo como verdade. Era um tipo de conversa com Deus silenciosa, focada, disciplinada. Ele ensinava que, ao repetir afirmações com emoção e clareza, você ativa uma espécie de ponte entre a mente e a realização.
A oração ativa, segundo Hill, é um ritual mental. Não se trata de religiosidade, mas de mentalidade. É o ato de verbalizar aquilo que você deseja viver repetidas vezes, com fé e intenção. Ele mesmo escrevia suas metas, declarava todos os dias o que queria conquistar e fazia isso olhando para o espelho, como se falasse com algo maior que ele mesmo. E fazia sentido. Ele acreditava que era assim que a mente se alinhava com o espírito e o espírito com o universo. Agora pense na conexão. Hill diz que tudo começa com um desejo ardente. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E Jesus disse: aconteça conforme a sua fé. É tudo a mesma base. A oração verdadeira exige envolvimento emocional, clareza de propósito e foco. Não adianta pedir de forma genérica. É preciso ser específico e determinado. É o que diferencia quem só ora de quem realmente atrai a resposta com sabedoria, ação e fé alinhadas. E o mais poderoso é entender que essa oração ativa não depende de tempo ou lugar. Você pode praticá-la enquanto dirige, cozinha, trabalha, estuda. Ela não precisa de formalidade, mas de presença. E no próximo ponto, a gente vai aprofundar esse princípio mostrando como a fé que declara o invisível, como se já fosse, pode ser a ponte entre a oração e a manifestação. Existe uma diferença entre pedir e declarar. Pedir parte da carência. Declarar nasce da convicção. Quando você afirma, eu sou próspero, mesmo sem ver o dinheiro na conta, você está ativando o princípio da fé que chama à existência o que ainda não se manifestou. É exatamente isso que Jesus praticava e ensinava. Falar com autoridade, como quem já tem. Não é arrogância, é alinhamento espiritual. Você age com fé não porque viu o milagre, mas porque confia no Deus que realiza. Dizer, eu já tenho, quando ainda não tem, parece loucura para o mundo natural, mas para o mundo espiritual é lógica pura. É como plantar uma semente e já começar a cuidar da terra, esperando o fruto. Você não vê nada, mas continua regando porque sabe o que plantou. Esse é o nível de oração que move o céu. Quando você diz, eu sou curado, eu estou prosperando, minha família é restaurada, mesmo sem sinais visíveis, você está criando estrutura interna para o milagre. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Ele dizia que os pensamentos impregnados de emoção e repetição se tornam realidade. A Bíblia confirma, crie em seu coração e confesse com sua boca. Ou seja, o que você declara molda o que você vive. E se você vive declarando derrota, não se surpreenda se a vida for um reflexo disso. A oração verdadeira é um ato de criação. É você, em parceria com Deus, redesenhando a própria realidade. Então, comece a treinar sua boca e sua mente. Diga em voz alta todos os dias: eu sou guiado, eu sou abençoado, eu sou forte, eu prospero com propósito. Não é mágica, é fé intencional. É uma disciplina mental e espiritual. E no próximo ponto, você vai entender como tudo isso acontece dentro de um altar que ninguém vê, mas que funciona o tempo todo. O altar invisível da mente. Pouca gente percebe, mas a mente é o altar onde os sacrifícios mais profundos acontecem. E não estou falando de rituais religiosos. Estou falando dos pensamentos que você alimenta em silêncio. Todo dia, você oferece algo nesse altar. Dúvida ou fé, medo ou coragem, gratidão ou reclamação. A grande pergunta é, o que tem sido queimado aí dentro? Porque o tipo de pensamento que você cultiva é o mesmo que molda a direção da sua vida. Imaginem alguém que acorda todos os dias já reclamando. Ah, mais um dia difícil. Nada dá certo para mim. Tô cansado dessa vida. Esse altar está sendo usado para adorar o fracasso, mesmo sem perceber. Já outra pessoa, mesmo enfrentando lutas, decide pensar diferente. Vai dar certo. Deus está comigo. Essa fase vai passar. Essa pessoa também tem um altar, mas está oferecendo convicção, não derrota. E a colheita de cada uma será bem diferente. Napoleão Hill dizia que tudo o que o homem consegue imaginar com fé e clareza, ele pode realizar.
Esse altar mental precisa ser limpo todos os dias, como no Antigo Testamento, quando os sacerdotes cuidavam do altar físico. Hoje, você é o sacerdote da sua própria mente. Seu pensamento é a chama, seu incenso é o foco, sua palavra é a oferta. E se você entende isso, começa a perceber por que alguns prosperam com propósito e outros vivem perdidos. Esse altar invisível está ativo mesmo quando você não percebe. É por isso que orar de forma mecânica não funciona. Você pode até estar ajoelhado por fora, mas se estiver em guerra por dentro, o céu fica em silêncio. E no próximo tópico você vai descobrir por que a oração sem fé é como um pedido que se anula antes mesmo de ser enviado. Tem gente que ora muito e vive pouco resultado. Não é que Deus não esteja ouvindo, é que o próprio pedido se contradiz. A pessoa ora pedindo provisão, mas termina a oração já preocupada se vai dar conta de pagar as contas. Isso é como escrever uma carta e rasgar no meio do caminho. Fé ansiosa é fé dividida. E quando você duvida do que acabou de declarar, você envia um sinal confuso para o céu e para o seu próprio espírito. A Bíblia é clara. Quem duvida é como a onda do mar, instável, levada pelo vento. Orar sem fé é falar bonito por fora, mas gritar não vai dar certo por dentro. Deus não responde palavras vazias, Ele responde convicções reais. A oração sem fé é como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. Não importa o esforço, não vai pegar fogo. E a verdade é que muitos estão tentando viver o extraordinário com uma fé que mal sustenta o básico. Napoleon Hill chamaria isso de confusão mental. Ele dizia que o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou você acredita no que está pedindo, ou está apenas verbalizando uma carência emocional. E aí entra um ponto delicado. A maioria das pessoas não é disciplinada mentalmente. Elas oram com o corpo, mas duvidam com a mente. Por isso continuam presas nas mesmas situações, mesmo depois de anos de orações. Quer começar a mudar isso? Faça um teste simples. Toda vez que você fizer uma oração, escreva o que orou e observe o que sente nos minutos seguintes. Se for dúvida e insegurança, medo, recomece. Reze de novo, reafirme, até sua mente entender que você está falando sério. Porque no próximo ponto, você vai aprender como treinar sua mente para orar com fé e consistência, exatamente como fazia Napoleon Hill. Napoleon Hill entendia algo que poucos praticam. A fé é treinável. Assim como o corpo precisa de exercício para ganhar força, a mente precisa de repetição para criar convicção. Ele escrevia suas metas com detalhes e lia todos os dias, em voz alta, como quem conversa com Deus. Era quase uma oração com roteiro. Ele chamava isso de autossugestão, mas na prática era fé disciplinada. Uma fé que ouve, vê, sente e age antes da coisa acontecer. Esse hábito não era só sobre metas materiais, era sobre alinhar mente e espírito. Ao declarar todos os dias que seria bem-sucedido, Hill estava reforçando no subconsciente que ele era merecedor, capaz e chamado para prosperar. E olha que curioso, a Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Josué ouviu de Deus. Medita na palavra dia e noite. Isso é repetição com propósito. Quando você repete algo com fé, você ensina a sua mente a obedecer a um novo padrão. Hoje, muitas pessoas querem transformação, mas não querem treinar a mente. É como querer correr uma maratona sem nunca levantar do sofá. Fé exige esforço mental. Então comece com pequenos hábitos. Escreva 3 metas e leia em voz alta todo dia, de manhã e à noite. Use frases bíblicas com força profética. Sou cabeça e não cauda. Tudo coopera para o meu bem. Isso fortalece sua mente como um músculo espiritual. E o melhor, atrai o céu para dentro da sua rotina. Se isso está fazendo sentido para você, não deixa passar. Se inscreve no canal agora e ative as notificações, porque ainda tem muita revelação vindo por aí. No próximo ponto, você vai entender o segredo das declarações diárias e como elas têm o poder de moldar sua realidade muito mais do que você imagina. Você já parou para perceber o que costuma dizer logo que acorda? Muita gente nem percebe, mas começa o dia dizendo: "Ai, que preguiça, hoje vai ser difícil, só mais 5 minutos". Parece inofensivo, mas são essas pequenas frases que moldam o tom da sua jornada. O segredo das declarações diárias é simples. A boca fala, o cérebro acredita e o mundo responde. Suas palavras são sementes
e todo dia você planta algo consciente ou não. Napoleão Hill dizia que as palavras têm frequência e essa frequência influencia seus pensamentos e comportamentos. Ele sabia que ao repetir afirmações positivas todos os dias, você não está apenas motivando, está programando sua mente. A Bíblia confirma: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara se torna lei para sua mente. Então, se você vive dizendo que não dá, sua mente vai te obedecer e fazer tudo para provar que não dá. Mas, se você acorda dizendo: hoje eu vou prosperar, eu sou guiado por Deus, algo bom vai acontecer comigo hoje, sua mente entra num estado de alerta positiva. Você começa a notar oportunidades, atrair conexões, resistir melhor às dificuldades. Isso não é mágica, é neurociência, é espiritualidade, é sabedoria prática. Suas palavras são como trilhos. A vida anda na direção do que você mais repete. E repetir fé gera realidade com um propósito. Quer um desafio prático? Escolha 3 frases de poder e repita todos os dias por 21 dias. Pode ser: eu sou próspero, eu sou amado por Deus, tudo coopera para o meu crescimento. Diga olhando no espelho, diga antes de dormir, diga antes de abrir o celular. E prepare-se, porque no próximo ponto vamos falar sobre a disciplina da fé e como ela é o que sustenta tudo isso nos dias em que a emoção não ajuda. A fé que transforma não é aquela emoção passageira que só aparece no domingo. Fé verdadeira é disciplina, é o músculo que se exercita diariamente, mesmo quando o coração está cansado. Você já percebeu como muitas pessoas abandonam a oração ou a caminhada espiritual quando a dificuldade bate? É nesse ponto que a fé se mostra de verdade, na persistência diária, na constância, mesmo quando nada parece mudar. Disciplina de fé é acordar cedo, mesmo com sono. É agradecer antes mesmo da resposta. É orar mesmo quando a dúvida tenta invadir. É o compromisso silencioso com seu propósito. A Bíblia nos lembra que a perseverança produz caráter, e caráter é a base para uma mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Quem mantém a disciplina, mesmo em tempos difíceis, está construindo uma fortaleza invisível que o sucesso com propósito não consegue ignorar. Aqui vai uma dica prática. Crie uma rotina espiritual. Pode ser um momento de oração, leitura bíblica ou meditação guiada que você nunca deixe faltar. Eu sei, às vezes é difícil, mas pense que o sucesso não é fruto do impulso, e sim do hábito. Se você quer ganhar dinheiro com fé e propósito, precisa ser fiel no pequeno, no invisível, no que ninguém vê. Esse é o segredo para superar sua velha versão e abrir caminho para a prosperidade. E agora eu quero te convidar a fazer algo importante. Escreva aqui nos comentários: eu sou guiado, eu sou próspero, eu sou forte. Essa é uma forma de firmar no espírito e na mente, trazendo a disciplina para a sua vida. No próximo ponto, vamos entender como o posicionamento interior é o verdadeiro poder por trás da oração. Orar não é simplesmente falar palavras ao vento. É um ato de posicionamento interior. É colocar-se diante de Deus, não como quem suplica, mas como quem se alinha com o propósito divino. Quando você posiciona seu coração, mente e ações em sintonia com o que deseja, você cria um campo magnético que atrai bênçãos e oportunidades. É mais do que pedir, é viver em sintonia com o céu, mesmo em meio às tempestades. Esse posicionamento é o que transforma a oração em poder. Pense na vida como um tabuleiro de xadrez. Cada pensamento, palavra e atitude é um movimento estratégico. Orar é decidir antecipadamente onde você quer chegar, qual peça mover e qual sacrifício fazer para conquistar o que Deus já tem reservado para você. Não é uma súplica por acaso, mas uma declaração de autoridade que nasce da fé e da certeza do sucesso com propósito. Para muitos, essa mudança interna parece difícil, porque exige quebrar velhos padrões e hábitos. Mas o convite aqui é simples. Alinhe seu pensamento com sua fé e suas atitudes. Por exemplo, se você deseja prosperar, precisa agir como uma pessoa próspera. Isso inclui hábitos financeiros, disciplina e mentalidade de riqueza. Deus honra quem honra a si mesmo e ao chamado que recebeu.
O posicionamento interior é o diferencial entre sonhar e realizar. E esse poder não é exclusivo dos grandes líderes da Bíblia. Abraão, Moisés, Davi, todos começaram no invisível, posicionando-se antes mesmo do milagre. E no próximo tópico, você verá como a fé que age antes da prova é a verdadeira fé que move montanhas e transforma destinos. A verdadeira fé não espera o milagre como um espectador. Ela age antes mesmo de ver qualquer sinal. Pense em Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mesmo já sendo idoso. Ele não ficou sentado esperando o impossível acontecer. Ele agiu, construiu um altar, acreditou no invisível e viveu como se a promessa já estivesse cumprida. Essa é a fé que prova que espera. Uma fé ativa e inabalável. Moisés enfrentou o Mar Vermelho com a certeza de que Deus abriria o caminho, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele não vacilou, não recuou, porque sabia que sua fé era o combustível que moveria o sobrenatural. Davi também não esperou a aprovação do rei ou a ausência do gigante. Ele foi para a batalha confiando na proteção divina. Essas histórias são exemplos vivos do poder da fé que age antes da comprovação. Quando você entende que a fé é movimento, começa a perceber que milagres são consequência da sua postura interior. Você deixa de ser passivo e se torna protagonista da sua própria história. E essa mentalidade de riqueza, fundamentada na Bíblia e nos ensinamentos de Napoleão Hill, é o que diferencia quem prospera com propósito daqueles que apenas desejam sem agir. E agora, já imaginou como seria sua vida se você pudesse cultivar essa fé todos os dias? No próximo tópico, vamos falar sobre a oração como hábito, uma prática contínua que fortalece essa fé e prepara você para o milagre. Transformar a oração em hábito é mais do que repetir palavras. É incorporar uma prática diária que molda sua mente e coração. Escreva seu sonho. Visualize-o com detalhes. Declare com convicção. E, acima de tudo, agradeça antes mesmo do pedido se realizar. Essa rotina silenciosa cria um ciclo poderoso de fé e ação, onde a oração deixa de ser evento esporádico e se torna um estilo de vida. Pense em grandes líderes espirituais e empreendedores. A constância da oração e da meditação foi o que manteve suas mentes focadas no propósito, mesmo em momentos de adversidade. Napoleão Hill, por exemplo, recomendava ler suas metas em voz alta todos os dias, alimentando o subconsciente com imagens e sentimentos de sucesso. Essa prática diária é a chave para transformar o invisível em visível. Para você aplicar, escolha um momento do dia para escrever suas metas e orações. Pode ser logo ao acordar ou antes de dormir. Use também a técnica da visualização. Feche os olhos e imagine seu sonho já realizado, sentindo a emoção de ter conquistado aquilo. Agradeça diariamente, porque a gratidão é a chave que destranca portas invisíveis e atrai prosperidade bíblica. E esse ciclo só se fortalece com o tempo. Ao criar essa oração contínua, você não só reprograma sua mente, mas também treina sua alma para confiar em Deus em todos os momentos. No próximo tópico, vamos falar sobre o teste do tempo e o silêncio de Deus, aquela fase difícil que só quem persevera vence. Muita gente desanima porque entre o pedido e o milagre existe um silêncio que parece interminável. É nessa pausa que muitos desistem acreditando que Deus esqueceu ou não está ouvindo. Mas essa pausa não é ausência, é preparação. Deus usa o silêncio para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e alinhar você com um propósito maior. É o tempo de lapidação que antecede a glória. Quando você enfrenta o silêncio divino, é normal sentir medo, dúvida e até revolta. Porém, é exatamente nesse momento que a mentalidade de riqueza, fundamentada na Bíblia e nos ensinamentos de Napoleão Hill, faz a diferença. Persistir no invisível, mesmo sem provas, é o que separa os que prosperam com propósito daqueles que apenas esperam. A fé se revela nas entrelinhas do silêncio, como uma chama que nunca apaga. Pense no bambu chinês.
Ele passa anos crescendo invisivelmente debaixo da terra antes de explodir em altura e força. Seu crescimento não é aparente, mas é real. Assim é a sua fé quando persevera no silêncio de Deus. Cada oração firme, cada declaração de fé, mesmo sem resposta imediata, está construindo uma base sólida para o milagre. É uma guerra espiritual silenciosa, onde a vitória pertence a quem não desiste. Por isso, te convido agora a escrever aqui nos comentários: eu continuo crendo mesmo no silêncio. Essa é uma afirmação poderosa que firma no espírito a sua determinação. E no próximo tópico, vamos falar sobre a preparação necessária para aquilo que você está pedindo, porque Deus não entrega promessas sem estrutura. É comum orar por bênçãos, prosperidade e milagres sem considerar se estamos preparados para recebê-los. Deus não entrega promessas sem estrutura. Ele espera que você crie o solo fértil para que o fruto cresça forte e saudável. A verdadeira prosperidade bíblica começa na preparação do coração, da mente e das ações alinhadas com o propósito divino. Sem essa base, o que se pede pode até chegar, mas não será sustentado. Pense em uma pessoa que deseja ganhar dinheiro, mas não controla seus gastos, não investe em conhecimento e vive procrastinando. Ora por riqueza, mas não cria condições para ela. A oração, nesse caso, é um chamado para agir também no mundo visível. Prosperar com propósito é entender que fé e ação caminham juntas. Deus em primeiro lugar, mas você precisa fazer a sua parte com disciplina e mentalidade de riqueza. Napoleão Hill enfatizava a importância do planejamento e da preparação mental antes de conquistar algo grandioso. Ele ensinava que, assim como um artista prepara a sua tela antes da pintura, você deve preparar sua mente e seu ambiente para receber o que pediu. Não adianta orar por sucesso e manter hábitos que sabotam os seus resultados. Sucesso com propósito exige comprometimento e crescimento pessoal constante. Então, quero que você escreva aqui nos comentários com fé: Senhor, me prepara para o que estou pedindo. Essa declaração é poderosa porque você está disposto a crescer, evoluir e ser moldado para aquilo que Deus quer entregar. No próximo tópico, vamos encerrar com uma oração guiada que sela todo esse conhecimento e coloca sua fé em movimento. Agora feche os olhos, respire fundo e repita comigo com toda a intenção do seu coração: Senhor, minha mente será um altar. Minhas palavras terão intenção, minhas atitudes, direção. Eu sou fé viva em movimento. Amém. Essa oração não é só palavras, é um compromisso de transformar sua mente, suas palavras e suas ações em uma força que atrai a prosperidade bíblica, sucesso com propósito e riqueza segundo a Bíblia. Lembre-se, Deus está sempre atento, mas Ele honra quem honra o chamado. Você está escolhendo ser esse alguém que supera a sua velha versão, que mantém Deus em primeiro lugar e cultiva uma mentalidade de riqueza sólida. Agora é hora de colocar tudo isso em prática, sabendo que a oração mental que reprograma seu destino não é mágica, mas uma aliança entre fé, ação e propósito. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: minha mente é um altar vivo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como prosperar com propósito, ganhar dinheiro com fé e transformar sua vida pela mentalidade certa. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os segredos das leis do sucesso e da prosperidade bíblica. Até lá, continue firme, porque você vai vencer.